conosco. Eu quero agora convidar você a dar toda a atenção à palavra do Senhor. Quem trouxe a palavra de Deus, abre lá no livro de Juízes, é no começo da Bíblia, ainda é o 7º livro da Bíblia. O irmão vai colocar no telão, nós vamos ler alguns versículos, mas são todos versículos repetidos na mesma ideia, mas para nós entendermos o que a gente vai falar essa noite. Juízes capítulo 2, versículo 11 é o primeiro. Juízes no capítulo 2, o versículo 11. Diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Vai no capítulo 3, versículo 7. Passa-se um tempo, novamente, do texto para um outro texto, e os filhos de Israel fizeram o que era mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Asterotes. Versículo 12 do capítulo 3, passou-se mais um tempo, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Capítulo 4, versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Capítulo 10, versículo 6. Passe-se novamente mais um tempo. 10, 6 de Juízes. E fala novamente: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E finalmente, capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor para as nossas vidas e para este momento de palavra. Que nós venhamos aprender do Senhor, Pai. Que o Senhor tem para nós, fala as nossas vidas e que nosso coração, nossa mente se abram para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Livro dos Juízes é um período que corresponde à história de Israel de 330 anos. Esses capítulos que nos falam do livro dos Juízes correspondem a um período de 330 anos, que vai desde que a morte de Josué até o início da vida de Samuel, ali Eli e Samuel. É um período que corresponde a 330 anos e é chamado livro de Juízes porque nesse livro Deus levanta 12 pessoas para julgarem o povo de Israel. 12 pessoas, que são eles, aqui vou citar o nome para os irmãos: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abdom e Sansão. Essas 12 pessoas que eu citei foram juízes em Israel. Os irmãos observaram que houve entre eles 11 homens e uma mulher. E o que acontecia, irmãos? Não havia rei em Israel. É um período que a gente chama de teocracia. O que é teocracia? Não havia um governo político em Israel. Como nós temos um prefeito, um governador, um presidente. Não havia. E por que não havia? Era o propósito de Deus que o povo fosse regido por pessoas que Deus levantava. Então essas pessoas Deus levantava ocasionalmente de acordo com a necessidade que acontecia no povo de Israel. Então quando Josué morre, o povo se desvia. E Deus levanta o primeiro juiz, Otiniel. E o povo se volta para Deus. E quando o juiz morre, o povo se desvia de novo. E Deus levanta mais uma vez o inimigo. E o povo se arrepende e volta para Deus. E Deus levantava mais um juiz. E quando aquele juiz novamente morria, assim foi sucessivamente por
7 ocasiões que nós lemos aqui. O povo se desviava de Deus, Deus castigava, entregava nas mãos das nações ao redor ali, havia guerra, eles passavam necessidades, aflições, escravidão e tudo mais, e eles clamavam a Deus, lembravam que Deus era misericordioso, e Deus levantava uma pessoa novamente, um homem, no caso até uma mulher, Débora, e o povo ficava ali até que aquela pessoa falecia novamente, e eles se desviavam de Deus. Irmãos, se você lê o livro dos Juízes, é um livro que o povo comete atrocidades assim enormes, e cada um fazia o que queria da cabeça, e algumas vezes a palavra cita em Juízes, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, porque não havia rei em Israel, até que o povo se levanta e clama, que eles queriam um rei, e Deus dá um rei para eles, depois mais tarde Saul, o primeiro rei, porque aqui são 12 juízes citados. Aí quando nós vamos ler o livro de 1 Samuel, que é a continuação dos juízes, a gente percebe que Eli e Samuel também foram juízes. Então fechou-se 14 juízes, mas nesse livro trata-se de 12 juízes, 12 pessoas que são levantadas por Deus, como líder político, religioso e militar, para ali liderar o povo, coordenar o povo. E essa história, por mais absurda que seja, ela reflete muito, muito, muito a vida de muitas pessoas, a história de muitas famílias, a história de muitas igrejas, de muitas pessoas que são como o livro de Juízes. Se desvia, volta, se desvia, volta, se desvia e volta. E vai vivendo a vida assim. E vai levando a vida assim. O livro dos Juízes, mais do que isso, mostra um povo que tinha uma aliança com Deus, ou mais, ou melhor, um Deus que tinha aliança com o povo. E o povo vivia a quebrar essa aliança com Deus. Mas Deus nunca quebrou a aliança com o povo. No livro dos Juízes nós entendemos que mesmo o mal que parece ser mal para a nossa vida, é a intenção de Deus de nos corrigir e nos trazer para Ele novamente. Mais uma vez, o que nós aprendemos no livro dos Juízes, que o perdão de Deus, ele é infinito. Mas isso não é uma justificativa para nós vivermos errando. Cada vez que eu pedir perdão e me arrepender, Deus vai me perdoar. Mas eu compreendo o seguinte, que o processo de Deus, o trabalhar de Deus é interditado, é parado na minha vida, é adiado. Muitas bênçãos, muito progresso, muitas questões ministeriais na minha vida se encerram, param-se, porque eu quebro a minha aliança com Deus. Planos e projetos que Deus tem para a minha vida deixam de acontecer, porque naquele momento as coisas melhoraram, e eu me esqueço de Deus novamente, e eu volto a fazer coisas que eu fazia no passado, e Deus volta a me corrigir, e eu falo, Senhor, me perdoa, e Deus fala, não, filho, eu vou te perdoar, vou te levantar novamente. Só que tudo isso é um processo que vai se passando na nossa vida. Então o que nós vamos falar essa noite, irmãos? O povo que quebrava aliança com Deus. Os irmãos leram, vimos aqui 7 passagens que nós lemos e colocamos ali. Que o povo constantemente quebrava aliança com Deus. Vamos entender isso? Primeira passagem que nós lemos, lá capítulo 2, pode voltar lá, o que aconteceu. Versículo 10, vamos ler o versículo 10 primeiro, por que o povo quebrou? Capítulo 2, versículo 10. Primeiramente. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E eles fizeram, e os filhos de Israel fizeram, que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. A primeira passagem cita o seguinte: eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque eles deixaram de educar a futura geração. Aquela geração de Josué,
que entrou na terra prometida, conquistou a terra prometida. Antes de Josué partir, ele levanta com a sua família. Os irmãos lembram e faz aquele desafio. Escolheis a vocês a quem deve servir hoje, se os deuses que serviram vossos pais no Egito, ou aos deuses dessa terra. Escolham vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo se levanta, nós também vamos servir ao Senhor. E eles fazem um propósito, vamos servir ao Senhor. E eles servem ao Senhor. Só que aquela geração vai embora. E vem outra geração, seus filhos, seus netos. E essa geração não conhece a Deus. E por não conhecer a Deus, eles começaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Só que a culpa está em quem? A culpa está numa geração que não passou aos seus filhos e aos seus netos. Quem é Deus? O Salmo 90 diz assim: de geração a geração, Tu és Deus. Glória a Deus. Entender? É maravilhoso, irmãos. A gente viu na igreja pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, e no final de uma pregação, uma pessoa, vamos colocar 40 anos de idade, ele levanta a sua mão, se arrepende, vem para frente, aceita Jesus. Glória a Deus por isso. Quando uma pessoa de 60 anos de idade, depois que viveu uma vida torta, errada, ela vem e fala assim, eu conheci o Evangelho, eu me converto, aceito Jesus e abandona a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, abandona os vícios e começa a servir a Deus. É maravilhoso. Porém, há algo maravilhoso também. Quando você pega uma pessoa que o pai e a mãe ensinaram o caminho para o Senhor, e ele se batizou quando criança, serviu a Deus quando criança, serviu a Deus na sua adolescência, na sua juventude, 40 anos ele está servindo a Deus, com 60 anos está servindo a Deus. E ele casou com alguém que serve a Deus, e ele vai ensinar aos seus filhos a mesma coisa. Glória a Deus por isso, porque ele não precisou passar pelo processo que outros passaram, de sofrer na vida, de conhecer a face errada do mundo. Isso é um grande milagre e privilégio também. Muitos irmãos que estão aqui conheceram a Deus quando já passaram por uma fase da vida ruim, conheceram coisas ruins na vida. Ou você agora tem o privilégio de passar para o teu filho, para o teu neto, quem é Deus. Porque se eu não fizer isso, ele vai se desviar, ele vai se perder, ele vai abandonar o Senhor. Então, quando nós quebramos uma aliança, é quando nós deixamos de passar à próxima geração quem é Deus. A Europa foi um continente que enviou missionários para tudo quanto é canto do mundo. Até poucos anos atrás, aí, 50, 60 anos atrás, enviavam missionários. Hoje a Europa está fundada, primeiramente no ateísmo, no islamismo, em imoralidades gerais, porque aquela geração se preocupou em levar o Evangelho para outros, mas esqueceu do Evangelho para os seus. Você pega livros de grandes teólogos, são teólogos alemães, ingleses, onde a igreja hoje é fria, onde servir a Deus é algo antiquado. Por quê? Aquela geração deixou de ensinar aos seus. Foi esse pensamento errado que está incutido hoje no Brasil, na igreja brasileira. Eu posso servir a Deus na minha casa. O secularismo. E eles começaram a nutrir essa ideia, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso congregar. E isso foi para os seus filhos, e agora esses filhos não conhecem a Deus. Por quê? Porque os pais, avós, tios que o conheceram no passado, acharam desnecessário. Por que levar para a igreja? Por que ensinar a palavra de Deus? Deixa eles escolherem. Se quiser ser homem, se quiser ser mulher, que seja. Se quiser ser os dois, que seja. E aí se nutre uma questão, uma ideia na cabeça do povo, quando na verdade o nosso Deus deve ser colocado no coração dos filhos, porque Ele é o Deus de geração para geração. Alguém fala assim, olha, eu sou evangélico da quarta, quinta geração. Glória a Deus por isso. Alguém fala assim, olha, o meu bisavô era pastor, meu avô era pastor, meu pai era pastor. Glória a Deus por isso. Parece que isso é um absurdo. A gente pega aqui na igreja, hoje eu ficava vendo aquelas meninas cantando, aquela reverência.
Irmãos, glória a Deus por isso. Os pais ainda acham um absurdo quando a criança que é criada na igreja, chega ali com seus 9, 10 anos, pai, eu quero me batizar. E ele fala assim, não, você está muito novo. Irmão, o teu ensinamento deu certo, o teu filho entendeu que Deus é Deus, e está falando que ele não pode servir a Deus porque ele tem 9, 10 anos. Aí, essa geração, a primeira se perdeu. Ali, voltaram-se às coisas erradas, porque os seus pais, seus avós, deixaram de mostrar quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus. Óbvio que você pode mostrar quem é Deus e alguém pode se perder, pode. Mas a tendência é que a igreja, o cristianismo, vai passando de pai para filho. E isso, óbvio que vamos levando o evangelho para fora. Mas não adianta a gente ganhar os vizinhos, ganhar o povo do bar, da prostituição e perder a casa. E perder. Então, primeiramente, a gente precisa entender isso. Fale de Deus, ensina o Senhor para os teus filhos. Ah, mas as crianças vêm e correm na igreja. Irmão, ele é uma criança. Você quer que a criança faça o quê? É óbvio que tem que ter um respeito, vai educando, vai corrigindo, né, irmãos? A gente compreende isso. Mas é criança, a criança vem, ela não perde o espírito de ser criança, de conhecer, de querer se envolver. As crianças devem amar vir para a igreja. Nós tivemos uma geração muito rígida de evangélicos, né? Muitos passaram por isso, que era tudo proibido, e parece que Deus era aquele carrasco que proíbe tudo, tudo, tudo. E nós perdemos muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, porque foi lá os nossos pais e avós que se converteram no Brasil, impuseram uma doutrina humana, onde não se podia nem ouvir rádio. E hoje, né, os programas de rádio não podem assistir televisão, quando na verdade deveriam ter comprado rede de televisão e colocado o programa evangélico dentro. Os irmãos compreendem? Se perdeu uma geração porque colocava Deus como um carrasco, mas eles tentavam ensinar, mas de uma maneira errada. E essa geração muito se perdeu por causa disso. Mas nós temos entendimento, valorizar o ministério infantil na igreja, onde nós tivemos um culto infantil na igreja. Algumas crianças participaram, as irmãs que participam. Não é, como foi falado ontem, as irmãs, o ministério falou, não é um amontoamento de crianças. Não estamos se livrando das crianças porque atrapalham os cultos. Elas vão ouvir uma palavra que cabe no entendimento, no coração delas, porque elas precisam amar Jesus como nós amamos, e até mais. E a igreja vai continuar crescendo. Né, há algum tempo atrás nós fizemos um batismo que a gente batizou vários adolescentes no mesmo dia. Os irmãos lembram aquele dia lá na chácara, quem estava lá? Osiel batizou o filho dele aquele dia, né? Quem mais do pessoal que estava lá? Mas foram uns 12 adolescentes. Então, algo assim bonito, que deve ser nutrido, deve ser incentivado. Ensina a respeito de Jesus. Então esse povo quebrou uma aliança, porque eles passaram a não ensinar os seus filhos a servir a Deus. Não contaram o que Deus fez. Josué foi um grande líder, O que eles passaram no deserto, eles conquistaram a terra prometida, conquistaram Jericó, coisas maravilhosas que Deus fez. Eles deixaram de passar aos seus filhos os feitos de Deus. Consequentemente, esses filhos abandonaram a Deus e passaram a servir outros deuses e quebraram sua aliança com o Senhor. Capítulo 3, versículo, vamos ler a partir do versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, tomaram de seus filhos para si mulheres e deram aos filhos deles para suas filhas e serviram os seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E aí vai. Então veja, do capítulo 2 que nós lemos, eles se arrependem, voltam para Deus, ao Deus dos pais, Deus conserta, e agora passa-se um tempo novamente, Deus levanta ali o primeiro juiz, né, o Otiniel, eles voltam contra Deus. O que acontece agora? Eles começam a formar alianças com pessoas que não tinham compromisso com Deus.
Se perde porque formam alianças com quem não tem compromisso com Deus. Há coisas muito importantes na vida. Entre essas coisas que são importantes, entre as mais importantes está o casamento. Só está abaixo do nosso compromisso com Deus. E eles fizeram alianças com quem não tinha compromisso com Deus. Se voltaram para Deus, se consertarem agora, os seus filhos começaram a se envolver com quem não queria compromisso com Deus. Há uma passagem em 2 Coríntios 6,14, que diz: nós não nos colocarmos debaixo de jugo desigual com os infiéis. As redes sociais têm coisas boas e coisas ruins. Há uma coisa boa na rede social. E eu digo agora para todos os meninos, todas as meninas, todos os jovens da igreja. Ali você já percebe se a pessoa serve ou não para você. Qualquer homem, qualquer mulher que fica ali expondo o seu corpo na rede social, fuja. É cilada. É cilada. Porque se não se respeita, por mais que seja solteiro, pessoas que vivem em situações erradas, Deus vai perdoar, Deus perdoa, mas compreenda, o relacionamento é algo muito sério. É muito sério. É alguém que não vai honrar uma aliança de casamento. Pode ser cristão, pode ser quem for. Começa-se por aí. Alguém que não quer servir a Deus. Vamos colocar uma situação, nós colocamos a situação seguinte. O rapaz ou a moça da igreja conhece alguém que não é da igreja. Tal, ele ora, né, ou ela ora, qualquer pessoa sensata, vai falar: Senhor, né, abençoa meu relacionamento. E daí, a pessoa não serve a Deus. Pastor, o que vai fazer? Primeiramente, expõe a tua fé. Olha, minha fé é essa, você quer, vamos para a igreja, você se converte, você se batiza, aí a gente vai ter um compromisso. Porque se não acontecer, a gente não vai trazer para Deus, vamos nos afastar de Deus. Nos afastaremos de Deus, porque essa pessoa tirará da presença de Deus. Né? Chega lá a história da moça desesperada para casar, dobra o joelho na poltrona da igreja e fala: Senhor, agora eu vou orar. E quando eu levantar minha cabeça, a primeira pessoa que entrar pela porta é que chame Deus. Ela ora, quando ela ora, eu olho, entra um cara que ela não gostava. Senhor, eu não estou brincando, viu? Eu não estou brincando. Mas a gente tem que orar. Tem que orar e colocar na presença de Deus. E entender que relacionamentos com pessoas que não querem compromisso com Deus vai nos tirar da presença de Deus. Vai nos tirar. Pastor, eu posso ganhar para a igreja. Pode ganhar. Mas a chance de sair da igreja é muito maior. Muito maior. É muito maior. Então, assim, não vale esse risco, não vale a pena esse risco. Não vale colocar em risco a tua família, o teu futuro, porque por uma paixão, algo assim, coisas mais. Coloque tua vida na presença de Deus. E deixa Deus preparar alguém. Se Deus não preparou alguém, é melhor do que você arrumar um enrosco para a tua vida. Um ditado verdadeiro: antes só do que mal acompanhado. A pessoa não quer compromisso com Deus, ou a pessoa vive algo que não é do Senhor, a família, o casamento vai sofrer. Vai sofrer. Antes de qualquer coisa, traz para a igreja, conversa, enfim, né? Mas o povo ali perdeu novamente, se voltou contra Deus, porque eles fizeram alianças com pessoas que não serviam a Deus. E seus filhos, suas filhas passaram agora a nutrir famílias mistas. E a grande maioria deles se perdeu. Vamos adiante. Capítulo 3, versículo 12. Bem, em seguida agora: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aqui, eles se tornaram um hábito, terceira vez. Há um intervalo de anos entre uma situação e outra. Irmãos, compreende, nós formaremos hábitos. O que é um hábito? Você comete um erro, pecou, Deus te perdoa. Você comete um erro, pecou, Deus te perdoa. Comete o erro, pecou,
Deus te perdoa. Mas agora se tornou um hábito. A chance de fazer de novo é muito grande. Então, a gente vai formando hábitos na nossa vida. Na igreja é a mesma coisa. A gente tem que formar bons hábitos, bons comportamentos. Como assim? Eu não gosto de vir domingo de manhã, tenho preguiça, mas você vem um domingo. Vem o segundo domingo. No terceiro domingo você vem. No quarto domingo você vai vir, porque você criou um hábito. Assim é com a Bíblia, você não lê a palavra de Deus, mas você lê na segunda, você leu na terça, você leu na quarta, na quinta-feira você vai ler, porque você vai criando um hábito. Assim é na oração, assim é na contribuição, assim é em tudo que a gente faz. E assim é para algo ruim também. Não deixe, irmãos, que se torne um hábito na tua vida você se afastar de Deus. Deus vai te perdoar, mas assim, cada vez você caiu, você levantou, caiu e levantou, caiu e levantou. Vai ficar cada vez mais fácil você cair. Vai ficando cada vez mais fácil você desviar, você desanimar. Então você tem que levantar a tua cabeça, falar assim, não vai acontecer comigo mais, eu vou firmar meus passos. Porque se criou um hábito já, no teu consciente, no teu subconsciente, você acostumou a vir no culto domingo, pedir perdão para Deus, Deus te restaurar, e na segunda-feira novamente. Aí vai se tornando um hábito ruim. E Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conformar. O que é não se conformar? Não aceitar. Todo mundo faz, pastor, mas todo mundo é assim. Mas você não pode ser assim, meu irmão, não é aceitar isso porque senão a nossa vida espiritual não vai progredir, não vai avançar. O plano, o projeto que Deus tem para a tua vida não vai progredir. Você pode até ser salvo e coisas mais, mas Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Deus tem planos e projetos para a tua vida que são travados cada vez, porque quando você começa a ir, se torna um hábito, você cai de novo. Você começa a ir, se torna um hábito, você cai de novo. Né? Então, são coisas que nós temos que vencer. Vamos adiante. Capítulo 4, versículo 1 agora. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Mais um dos juízes que se levantou. Olha só. Eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. Era, como eu falei para os irmãos, era algo corriqueiro. Uma situação, por que eles quebravam alianças com Deus? Porque faltavam líderes de referência. Não ter líder de referência é um problema. Vamos supor, irmãos, amanhã não venho mais para a igreja. Pastor, não vem mais para a igreja. Foi embora. Foi para o céu, foi para a glória, foi para Curitiba, enfim, não foi mais. E aí, o que acontece? Tem que vir alguém lá de fora para continuar a igreja? Pode até vir, não há problema nenhum nisso. Mas a igreja tem que ter líderes de referência, que não é só o pastor Tiago. Os jovens têm pessoas de referência. As irmãs têm pessoas de referência. Se não houver pessoas de referência, as pessoas se perdem. Se perdem. Há pessoas que nós admiramos. Há pessoas que são exemplo para nós e não há problema nenhum nisso. Você ter pessoas que são referências para você, que você gosta de ouvir, que você gosta de receber uma oração, gosta do louvor, gosta do ministério, admira a vida daquela pessoa, glória a Deus por isso, que pessoas de referências, de boas referências para nós, vão nos ajudar a firmar os passos na presença de Deus. Só que se a pessoa faltar, eu não vou sair da presença de Deus. A igreja, ela precisa ter líderes de referência. Tem um momento, eu tenho um momento domingo à noite em que eu faço a ministração da palavra. Você não sabe disso. Normalmente, procuro manter isso porque a gente precisa ter uma linha lógica na igreja. Mas eu entendo
que há cultos, né, como a irmã pregou ontem na igreja, ela foi muito bem, a irmã Viviane fez uma pregação, expôs aqui muito bem. Foi quinta-feira, a irmã Patrícia fez a mensagem. De manhã, eu não assisti o Erivelto porque eu estava com as meninas ali, mas quando eu entrei, o pessoal estava participando. Ao louvor, que o pessoal participa, às líderes da igreja que participam. Ou seja, a igreja precisa levantar sempre líderes e pessoas de referência, porque o pastor não pode ser uma única referência na igreja. Não pode. Então, dar oportunidade às pessoas, dirigir, pregar, cantar, liderar, dar responsabilidade para que ela se torne uma referência também na igreja. Porque se houver somente uma pessoa, e essa pessoa falhar na fé, aí vai uma leva para o inferno junto. Então, amados, a gente precisa compreender, ali se deixou de ter líderes, morria o líder, e o povo se desviava. Que coisa, né? Eu sei que a gente serve a Deus, por Deus, mas a gente serve a Deus porque pessoas nos ensinaram a conhecer Deus, não é verdade, irmãos? Pessoas nos ensinaram a conhecer Deus. E às vezes se faltar alguém ali, eu sei que o pessoal se implica às vezes, a gente se torna às vezes chato quando cobra. Irmão, vamos participar, assista cobra, outro líder cobra, outro lá. Mas, irmão, se o líder não cobrar, não incentivar, o povo desiste, o povo desanima. Sejamos honestos com os irmãos. Sejamos honestos aqui agora. A igreja deu um up, nos últimos um mês e meio, 2 meses para cá. A última Santa Seca a gente marcou para ser algo assim. Mas os irmãos sabem, final do ano para cá, eu falei, vou deixar, vamos fazer os cultos, vou deixar de cobrar, visitei, orei, mas deixei de ser insistente com os irmãos. O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? O culto se esvaziou. Sejamos honestos. O pessoal reclama quando o líder pega no pé, mas você não pega no pé. É a função. A gente deixou de falar, de cobrar. Fala, vamos deixar, vamos fazer as coisas, vamos deixar o pessoal ir. Mas de quando a gente começa, vocês cobram demais, vocês isso, aquele. Mas se não cobrar, irmãos, a igreja precisa, não só o pastor. O pastor Livio, o pastor Pedredão, presbíteros, bons presbíteros, evangelistas, líderes na igreja, que precisam cobrar. E esse período da igreja foi um exemplo disso. Nós não deixamos de orar, não deixamos de visitar, não deixamos de dar bom testemunho, mas a gente deixou de ficar pegando no pé. Vamos. E a gente precisa, irmãos, mais líderes na igreja, que façam isso. Que incentive, que cobre, que corre atrás, que fala, você faz falta, você precisa, vamos orar, isso, aquele outro. Até porque, se for só o pastor, eu sei que não é só o pastor, há bons líderes na igreja, como eu já falei, bons irmãos da igreja, pessoas de compromisso. Mas se faltar liderança, se faltar pessoas que são referência para a igreja, o povo se perde. A nossa convenção se passou um período de anos sem pastores de referência. Haviam pastores, e a igreja parou. Pega assim, a gente pode criticar a igreja, assim, a igreja tem fulano, mas a gente sabe que tem porque é uma referência. Falo agora em âmbitos maiores, né? Se cita pastor de não sei tal, missionário de não sei de onde, mas as pessoas, as igrejas precisam de líder de referência, que ensinam, que pregam, que falam, né? Que tenham um exemplo do seu ensinamento na sua vida a respeito das coisas do Senhor. Vamos adiante. Capítulo 6, versículo 1. E ali fala, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam o fruto da terra.
até chegarem a Gaza, olha, uma região que vocês conhecem aí, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumentos. Então fala ali, eles pegavam, quebravam a aliança com Deus e perderam as bênçãos divinas. Que é uma prova que quando nós quebramos as nossas alianças com Deus, nós perdemos as bênçãos divinas. Apocalipse 3:11 diz, vigie para que ninguém tome a tua coroa. Está falando de salvação, está falando de bênção. O povo semeava a terra, preparava a terra, quando iam colher, se desviaram de Deus. E Deus permitia que os inimigos entrassem e roubassem tudo. Levava o fruto do trabalho deles. Levavam o fruto. Lembra que Sansão ali estava no lagar, limpando o trigo. O lagar era para as uvas, escondido, com medo. Foi nesse período aqui que Deus levanta Sansão. Gideão, desculpa. Então veja, muitas vezes Deus me abençoa e Deus te abençoa. Não entenda, irmãos, que as pessoas que não conhecem a Deus, é um outro padrão de vida, uma outra situação. O cristão conhece a Deus, tudo que você tem na tua mão, foi Deus que te deu. Tudo foi Deus que te deu. Tudo. Todos os teus bens, a tua família, foi Deus que te deu. E Deus pode usar isso para continuar te abençoando. E muitas vezes Deus permite que isso seja tirado da tua mão, porque Deus te deu. Só que o mais importante do que o bem que está na tua mão é a tua salvação. É a tua salvação. Se Deus tiver que tirar a tua casa para você não se perder, Ele fará. Se Deus tiver que fechar a porta de emprego para você não se perder, Ele fará. Se você tiver que perder o teu carro, a tua conta bancária, Deus fará, porque a prosperidade, as bênçãos materiais são importantes, mas a bênção celestial é muito mais importante. E muitas vezes, na igreja mesmo, a pessoa pode passar dificuldade. Eu já passei dificuldade, irmãos, já passaram dificuldade, mas vivemos sempre numa dificuldade, irmãos. A gente precisa entender, será que é alguma coisa? O que acontece com a minha vida? Muitas vezes nós quebramos as nossas alianças com Deus. Deus abençoa a gente. E eu falo, irmão, de pessoas aqui mesmo, do nosso convívio, que Deus abençoa, que Deus prosperou. Eu falo, pastor, obrigado, Deus te abençoe, agora vou curtir a minha vida no mundão de novo. Meu filho, você não sabe o que está fazendo? Até quando que vai? Apocalipse diz assim, Deus dá tempo para que se arrependa. Mas quando o tempo chega, irmão, o tempo chega, e às vezes, sejamos honestos, quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente tem inteligência para pensar, Senhor, o que está acontecendo? Há alguma brecha em mim ou o Senhor está me provando? Há uma brecha que eu deixei para o inimigo, uma legalidade que eu deixei, ou o Senhor está me provando que se eu sou fiel no muito e no pouco? Mas quando as coisas vão e dá errado, a gente precisa analisar e pensar, o que está acontecendo com a minha vida? E o povo ali começa a perder, e o inimigo começa a sufocar. Eles plantam, o inimigo rouba o fruto da terra, rouba os animais, rouba a colheita, deixa eles sem nada. Por quê? Por que acontece isso? Porque eles não mantinham uma aliança com Deus. Não mantinham uma aliança com Deus. Então, queridos, como diz ali, Apocalipse 3:11, olha, vigie para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, a coroa é bênção, são galardões, são coisas que são para a tua vida, são para você. Mas muitas vezes a gente brinca com as coisas do Senhor, facilita com as coisas do Senhor. Deus te abençoa, Deus te prospera. Fala agora, vamos pegar pela campanha de quinta-feira, irmão. Quanta gente não começou a campanha na terceira semana, foi abençoado, nem na quarta, nem vem mais. Ele vem só pela bênção, não pelo compromisso. A gente faz a campanha para que a pessoa tenha um compromisso. Eu faço para que ela tenha um compromisso. Se ela for abençoada ou não, isso é problema de Deus, porque Deus que abençoa, não sou eu. Mas Deus vai abençoar.
irmãos entendem. Eu faço elas entender o compromisso. Eu preciso ensinar o compromisso. A bênção quem dá é Deus. Daí ela vem, começa a campanha. Primeiro, segundo dia, ela conquista a bênção. Ela nem vem para agradecer. Depois de 3 anos, ela novamente fazendo campanha. Pelo quê? Pelo mesmo problema. Aí, irmãos, compreender que Deus nos dá, tudo que nós temos vem do Senhor, mas se for necessário Deus fechar a porta, se for necessário Deus pesar a mão, se for necessário Deus tirar da gente, para que nós não nos perdamos, Deus fará isso. O principal objetivo do Senhor é a nossa salvação, mas que Deus te abençoe, que Deus, a gente vê pessoas que Deus vai abençoando, que Deus vai prosperando, essa pessoa, está ali orando, investindo na obra de Deus, essa pessoa está ali abençoando a sua família, glória a Deus para esse irmão, para essa irmã. Mas há irmãos e irmãs que vivem numa pindaíba a vida inteira numa pindaíba, e não entenderam que precisa ter um conserto. Pode passar por privações, pode passar por uma porta fechada, às vezes por um período grande de desemprego, pode. Crente também bate carro, sabe disso, crente também fica doente, crente também paga aluguel. Mas há situações que vêm para a nossa vida por desobediência ao Senhor. Vamos lá, capítulo 10, versículo 6. Esse versículo aqui é bem mais completo que os outros, que fala assim: entornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Deus dá uma liberdade para a gente de escolha. Assim como Deus dá a liberdade para a gente de escolha, a gente escolhe quem quer, o que nós queremos fazer com a nossa vida, com o nosso tempo. Eles deixaram literalmente de servir o Senhor, quebraram a aliança. Irmãos, o evangelho no Brasil, as igrejas do Brasil cresceram bastante, os irmãos sabem disso. Quem está aí na igreja há alguns anos, como muitas pessoas vieram para a igreja, as pessoas saíam da feitiçaria e se convertiam para Jesus Cristo. As pessoas saíam da prostituição e se convertiam a Jesus Cristo. As pessoas saíam da idolatria e se convertiam a Jesus Cristo, jogavam tudo fora, queimavam as coisas que não serviam mais para elas, saíam dos vícios e se convertiam a Deus. Hoje, o povo está fazendo o caminho inverso. Eu era diácono da igreja e hoje eu sou pai de santo. Eu era professor da escola dominical, hoje eu dou aula de catequese. Antes era o contrário. Eu era do círculo de oração, agora eu faço mandinga para os outros. Eu orava para restaurar casamento, e agora eu trabalho no job. Irmãos, isso é uma coisa geral. O povo da igreja está voltando para o mundo. Está voltando para o mundo. E se a gente falar, a gente é preconceituoso. Que céu que essas pessoas vão? Que céu, que Deus que eles conheceram. Que Deus que eles conheceram, que eles voltam para adorar o ídolo de novo. Que Deus que eles conheceram, que eles voltam para servir a demônios, a fazer trabalho para desmanchar casamento, que eles vão para lugares para colocar enfermidade nos outros. Que Deus que eles conheceram, irmãos. Que diácono que era esse que servia a Santa Ceia e agora está para trás novamente fazendo coisa errada. Que pregador que era esse que estava num púlpito pregando a palavra de Deus e que hoje está fazendo procissão. Vamos pensar um pouquinho.
Vamos pensar um pouquinho, que Deus que eles conheceram, que libertação que houve. Aqui está um exemplo, as pessoas conheciam Deus. Quando o negócio aperta, é Jesus que eles vão de novo. É para Jesus de novo. Mas houve, né, o período que as pessoas faziam um monte de coisa errada e iam correr lá receber passe, receber benzimento. Hoje os crentes estão fazendo isso. Ele vem na quinta-feira na campanha, mas na sexta-feira ele vai lá na mandinga. No domingo ele vem aqui na igreja para receber uma oração, e na segunda-feira ele vai fazer promessa para outras coisas que não conhece, que não são de Deus. Ele vai no retiro dos homens, das mulheres, dos jovens, mas depois ele vai para as raves também. Que Deus que conheceram, irmãos. Que Deus que conheceram. E quando as coisas dão errado na vida, eles culpam Deus. Deus me abandonou. Deus me deixou. Não, irmão, foi você que deixou Deus. Ah, pastor, todo caminho leva para Deus. Só Jesus. É só Jesus leva para Deus. Só Jesus. Devemos respeitar todas as pessoas. Enfim, cada um faz o que quer da vida. Mas a minha fé, a fé do Evangelho é esta. A fé do Evangelho é esta. É Deus ou não é nada. É Jesus ou não é nada. Jesus não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma opção de vida, eu sou a vida. É Jesus, irmãos. É Jesus, e as pessoas vêm, se convertem, aceitam tal. De repente, o parente chamou, outro chamou, ele está lá, postando, colocando, e achando que está arrasando. O pastor é preconceituoso. Não, irmão, pode fazer o que quer da tua vida. Se eu te ver na rua, vou te cumprimentar. Se vir na igreja, vou te abraçar e falar que você é bem-vindo. Não vou te cobrar, mandar mensagem para você, mas entende, o meu papel é ensinar. O papel é ensinar. Ou tem um compromisso com Deus. O irmão leu aqui, o pastor Levi leu aqui. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Aí as pessoas querem, não, mas eu vou aqui, vou dando um jeitinho aqui. Daí, Senhor, o que aconteceu? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E as pessoas não. Aqui as situações da Bíblia, né, citando questões do povo que vivia nesses erros. Capítulo 13, para a gente finalizar, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos é um bom tempo. É meu tempo de vida aí. Uns irmãos têm 40, alguns um pouco mais, outros nem têm 40. 40 anos é um tempo de vida. É uma geração, mais de uma geração, 2 gerações aí, 40 anos. Voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deus entregou na mão dos filisteus. Quem são os filisteus? São os palestinos de hoje. Né? Os palestinos são os descendentes dos filisteus. Até hoje eles estão lá nessa briga. Um vai, outro vem, um briga, outro mata e coisas mais. Desde aquela época dos juízes lá. Desde aquela época dos juízes. E naquela época, mas novamente, Deus quer dizer o seguinte: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. E tenha uma aliança com Deus. A gente não pode viver no estilo dos juízes, da época dos juízes. Que a gente vai, se conserta, pede perdão, Deus restaura, Deus abençoa, Deus abre a porta, cura, dá o casamento novo, e quando está tudo bem, Senhor, vamos lá, vamos para... Daí vem a consequência, vem a doença, vem a perseguição, Senhor, me perdoa, me perdoa. Oh, glória a Deus, Deus me perdoa, de volta lá, escondidinho de novo, vamos fazer. Deus novamente, apreenda, miserável. Senhor, eu aprendi, nunca mais, Senhor, nunca mais. E de repente, de novo lá, vou lá, acender vela, orar por não sei quem lá e fazer mandinga. E Deus novamente, abençoado, novamente. Oh, Senhor, é a última vez, Senhor. Até quando que a gente vai nessa, irmãos? Eu conheci pessoas na minha vida
que conheciam Deus de verdade. E assim você me acompanha nesse tempo. Deus é Deus de misericórdia. Conheci pessoas que Deus recolheu no período que estavam na igreja. Que estava 4, 5 anos que eu pastorei, a pessoa se desviou 5, 6 vezes, 7, 8 vezes, e tal. Mas eu também conheci pessoas que se perderam no período que estavam no mundo. Eu não posso julgar a salvação de ninguém. Não posso julgar a salvação de ninguém. Que a gente sirva a Deus, não pelo medo, irmão, da consequência, da doença, de perder o carro, de perder a casa, de perder o casamento. Sirva a Deus pelo amor a Deus. Porque se eu tiver tudo isso, carro, casa, bênção, emprego, eu vou servir a Deus. E se eu não tiver tudo isso, casa, carro, bênção, saúde, eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus. Mas muitos, uma boa parte ainda, serve a Deus só pelas bênçãos. E Deus fala, então vamos tirar as bênçãos. Vamos deixar sofrer um pouquinho mais. Mas Deus, Ele continua abençoando. A prova do livro dos Juízes não é a rebeldia do povo, mas é o amor de Deus. É o amor de Deus. Porque Deus perdoa todas as vezes ele. A prova do livro dos Juízes não é mostrar o erro do homem, mas é o amor de Deus. Porque se fosse eu, irmão, por mais que eu erro também, vamos ser sinceros, a gente não fala, vamos destruir tudo, vamos varrer esse pessoal. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Olha, esse cara não aprende. Deus fala, vamos mais uma vez, vocês vão se arrepender, então vamos lá. Irmão, parece aquele camarada, né, que vai na tua casa lá e bate, ô tio, me dá 10 reais, é para comprar pão. E você acredita e dá 10 reais para ele. Parece que Deus é fácil de enganar. Porque ele vai, Senhor, me perdoe a última vez. O Senhor fala, mas já é a 8ª vez, mas vou te perdoar de novo. E ele vai cair de novo. Senhor, me perdoa, não vai acontecer de novo. Sabe, a gente sai e Deus fala, não, vou te perdoar de novo. Só que a gente não pode ficar nessa brincando com as coisas de Deus. Deus não é ingênuo. Deus é amoroso. Deus nos dá a chance, mais uma chance, mais outra chance. Quantas chances forem necessárias, enquanto tiver vida, Deus nos dará a chance. Mas, irmãos, que a gente se firme. Ali, exemplo de 12 juízes. Houveram homens e mulheres temente a Deus. Desses juízes também alguns se perdeu. Veja a casa de Sansão ali. Um grande exemplo, que seria um grande homem de Deus. E, como líder também, viveu ali nas questões erradas. Quero que você feche seus olhos, curve tua cabeça. Oh Deus, faça a tua oração com o Senhor agora. Faz a tua oração com Deus. Oh Jesus, a gente todos precisamos de perdão. Todos precisamos de perdão, de conserto. Todos nós já falamos assim, errar é humano, repetir o erro é burrice. Todos já cometemos o mesmo erro diversas vezes. E Deus é compassivo, misericordioso. E nos perdoa. Fala, filho, eu vou te perdoar quantas vezes você precisar. Filha, eu vou te perdoar, vou te levantar quantas vezes precisar. Mas você não entendeu que eu quero te usar. Eu quero te usar. Você é um instrumento para levantar outros, para restaurar outros. E quando você está perdendo tempo, caindo e levantando, era para você estar ajudando outros a levantar. E quando você está perdendo tempo, indo atrás de coisas erradas, era para você ajudar pessoas. Oh Deus, Pai poderoso, essa palavra é para todos nós entendermos. Que Tu és Deus de amor e bondade, de misericórdia e perdão, Senhor. E que todos nós erramos e falhamos nas nossas vidas, muitas vezes, e o Senhor é compassível em nos perdoar. Pai, mas que não haja em nós um coração mau, a ponto de nos afastar da presença do Deus vivo. Eu peço em nome de Jesus, usa cada um, Pai, que está aqui. Que a gente ensine a próxima geração a Te servir, tenha paciência em ensinar os filhos, as filhas, os netos, que o Senhor é bom. Pai, que nós tenhamos, Jesus, aliança contigo e não venhamos fazer aliança com quem não quer nada com o Senhor.
Oh, Jesus amado, que não façamos disso um hábito na nossa vida, que não falte líderes de referências no meio do teu povo, Pai. Jesus, que a gente não venha perder as bênçãos divinas por desobediência, consequências por desobediência e a ponto de deixar de te servir. Assim, Jesus, eu peço em nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém.